Cristo. Saudações à igreja no nome do Senhor Jesus Cristo. E nazako transmettre na bino bambote na bino. E também estou a vos transmitir saudações Uti pa Pasteur Pierre ya Kuimba. que veio do pastor Pedro de Coimba. Bi na pesa bino bambote na bino na Komoro de Cristo. Ele diz para vos saudar em nome do Senhor Jesus Cristo. E Sir Shemima Isaac. E a irmã Gemima Isaac, A partir soyo. a partir do sonho, Sindi bambote na bino na Komoro de Cristo. nos mandaram saudações em nome do Senhor Jesus Cristo. Sans plus tarder troquel. Sem mais tardar, levantemos Dans la écriture. para lermos as Escrituras. Nous allons lire Joël chapitre 1 verset 4. Joel capítulo 1, versículo 4. O que deixou a lagarta, o gafanhoto a devorou. O que deixou o gafanhoto, a locusta a devorou. E o que deixou a locusta, o pulgão a devorou. Apocalypse Apocalipse. chapitre 17. Apocalipse 17. 13 premier. Apocalipse capítulo 13, 1 à 2. do versículo 1 até 2. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono, e grande foi o seu poderio. Tout le monde lit. Oremos. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il y a quelqu'un qui aime. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. C'est Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a sauvé. Il y a quelqu'un qui sauve. Il y a quelqu'un qui m'a sauvé. C'est Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. S'il y a quelqu'un qui aime, s'il y a quelqu'un qui m'a aimé, c'est Jésus. Oh, s'il y a quelqu'un qui m'a trouvé, s'il y a quelqu'un qui trouve, s'il y a quelqu'un qui m'a trouvé, c'est Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui m'a béni, s'il y a quelqu'un qui bénit, s'il y a quelqu'un qui m'a béni, c'est Jésus. Seigneur notre Dieu, Senhor nosso Deus, merci pour notre sala Golgotha. obrigado pela obra de Gólgota. Yo mutolingaki biso liboso. Só o Senhor que nos amou primeiro. Ngai te to biso te tolukaki yo. Não somos nós quem te procuramos. Yo mutolukaki biso O Seigneur. Senhor é quem nos procurou Tanto tozalaki kobunga quando estávamos perdidos na kati ya potopota masumu. na lama do pecado. Olukaki biso na bolingo na O yo. Senhor nos procurou pelo seu amor Oye kosikola biso. e o Senhor veio nos redimir. Merci mpona mosala monene osalaki. Obrigado por essa grande obra que fizeste em Gólgota. Merci mpona rédemption. Obrigado pela redenção. Merci mpona niongo ya masumu Obrigado fubeki. pelo preço do pecado que o Senhor pagou. Topesi yo lokumu nkembo masanjo E na nós te Nzambe. louvamos e te exaltamos, Deus. Yo nde moninga malamu O Senhor é Seigneur. o bom amigo. Yo mutolingaki O biso. Senhor é que nos amou. Ya solo Seigneur notre Dieu. Na verdade, Senhor nosso Deus, Toi l'ami fidèle. tu é que és o amigo Même fiel. au temps de la détresse. Mesmo no tempo de Même de angústia, la mort. mesmo na morte, Tu n'abandonnes o jamais. Senhor nunca abandona C'est lui qui t'a suivi. aquele que te C'est lui seguiu qui obéit à ta e que parole. obedece a tua palavra. Pourquoi aide-nous, Seigneur, Por isso, ajuda-nos, Senhor, à être fidèle à ta a parole. sermos fiéis à tua palavra. Obéir à ta parole, Obedecer a Seigneur. tua palavra, Senhor Deus. Seigneur, notre Dieu. Senhor nosso Deus, Otangi makomami. lemos as Escrituras. Sengi na yo Nzambe yako. Pedimos a ti que o Oh, Senhor venha interpretá-la. Biso moko tokoka te. Nós não somos capazes. Sengi lisungi na yo Nzambe. Pedimos a tua ajuda, Deus. Ebisa moko na moko na biso. Perdoa cada um de nós Na badefo pe ba faiblesse na nos biso. defeitos e fraquezas. Sokola biso na makina na yo Nzambe. Lava-nos através do teu sangue. Guérir ba malade, Cura Seigneur. os doentes. Console ba affligés. Console os aflitos. Eza solution. Dá Ba solução problème nyonso eza na mo para
a todos os Seigneur. problemas que temos. Fortifie, meu Seigneur. Fortifica-nos Au nom de Jésus-Christ. em nome de Jesus Bénis les Cristo. offrandes. As suas Bénis les ofertas dîmes. e os dízimos, Tout pour ta tudo gloire. pela tua glória. Au nom du Seigneur Jésus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, On est avec foi. pedimos assim com fé. Amen. Amém. Ovanda. Podemos sentar? La restitution A restituição de l'arbre épouse. da árvore esposa. Nous parlons sur la restitution E nós falamos sobre a restituição à la phase de la destruction. na fase da destruição. Il y a 4 phases de destruction Há 4 fases da destruição et il y a 4 messagers de la mort. e há 4 mensageiros da morte. Selon nous, tanga ki frère Benama Zobenga Bango, Mambrana me chama-lhes, ezala gazame, quer seja lagarta, ezala asile, quer seja locusta, Soterel, quer seja o gafanhoto, Echelec. e quer seja o pulgão, l'homme de Dieu, o homem de Deus, le Manobram, William Aaron Branham, Aubenga Bango, ele chama-lhes ce sont des messagers de la mort. de mensageiros da morte. 4 messagers de la mort. 4 mensageiros da morte Ils sont venus que vieram pour détruire l'arbre. para destruir a árvore, L'arbre épouse. a árvore esposa, L'arbre qui avait des fruits. a árvore que tinha frutos, Il y avait des feuilles. a árvore que tinha folhas, Il y avait aussi l'écorce. que também tinha Et cascas. l'ennemi est venu Mas o inimigo veio pour détruire l'arbre. para destruir a árvore. Disons dans le paragraphe 312. Vamos ler no parágrafo 312. Qu'est-ce que les gazam? O que é a lagarta, La o que é sauterelle, o gafanhoto, les gelec, o que é a et locusta e l'asile. o pulgão. 4 messagers 4 mensageiros, des démons demônios, romains, des romanos, dogmes de dogmas, qui ont tué cet arbre. que mataram essa árvore. Ils ont 4 démons. São 4 demônios. 4 démons. Esses 4 demônios Ils ont wapi. são de onde? La Rome. São de Roma. Rome, même quelque chose qui va dogme. Roma é quem introduziu dogmas. C'est l'église catholique. É a igreja C'est la católica. première église É a primeira igreja qui se que prostitue. se prostituiu. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Ici, dans l'Apocalypse, Aqui em Apocalipse, chapitre 13, no capítulo que 13, nous avons lu, onde lemos, la Bible dit, a Bíblia diz: Jean a vu João viu, monter de la mer subindo do mar, une bête uma besta qui avait 10 cornes que tinha 10 et chifres 7 têtes. e 7 Et cabeças. sur ces E cornes, sobre seus chifres, 10 diadèmes. 10 diademas. Sur ces têtes, Sobre suas cabeças, des noms de blasphème. nome de blasfêmia. Cette femme, Essa mulher, cette bête, ou essa besta, c'est Rome, é Roma, c'est l'église catholique. é a igreja católica. Si vous regardez bien, Se observarem bem, dans toutes les villes em todas as cidades qui se trouvent ici sur la que se terre, encontram aqui na Terra, il n'y a qu'une seule ville, há somente uma cidade, là où il y a lá onde há le trône, lá onde há o ou trono, la siège ou então o ciclo de l'église, da igreja, où il y a 7 montagnes, aonde há 7 montanhas, c'est seulement le Vatican. é somente o Vaticano. Oui, mes frères, Sim, meus le irmãos. Vatican, O Vaticano, c'est la siège então, é o palco, de l'église catholique é o romaine. palco da igreja católica romana. C'est cette église qui a introduit les dogmes. Essa igreja que introduziu dogmas, Les dogmes qui tuent, dogmas que matam, qui a tué l'arbre, que mataram a árvore, qui a détruit l'arbre. que destruíram a árvore. Oui, mes frères et sœurs, Sim, irmãos e irmãs. nous sommes dans la phase de quatrième phase Estamos já na quarta de fase la destruction. da destruição. L'asile, O pulgão c'est le quatrième. é o quarto demônio Il est venu pour sucer la vie. que veio para tirar a vida, Il est venu pour sucer l'arbre, Qui veut- de l'arbre. para tirar então o fruto da C'est un árvore. destructeur. É destruidor. L'asile romain, Bazobengaï. É chamada até de pulgão romano. Cette femme de l'Apocalypse, Essa mulher de Apocalipse 13, de Apocalipse 13, frère, irmãos, c'est l'église catholique. é a igreja católica. Oui, mes frères, Sim, irmãos. dans sa première partie, Na sua primeira parte, c'est l'église catholique. é a igreja católica. Apocalypse 13, Apocalipse 13. dans sa deuxième partie, Na sua segunda parte, à partir du verset 11, a partir do versículo 11. ça c'est une autre bête. Essa aqui é uma outra besta. Jean a vu aussi João viu também une bête uma besta qui montait de la que terre. subiu da terra. Ça, Isso c'est les États-Unis.
Essa aqui é os Estados Unidos. C'est l'Amérique. É os Estados Unidos. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Mais dans le verset 1er du chapitre 13, No versículo do capítulo 13, c'est une bête aqui é uma besta qui monte de la mer. que sobe do mar. Cette bête, Essa besta il ne montait pas de la terre, não subiu da terra, elle venait des eaux. mas subia do mar. Et les eaux, E as águas, frères, irmão, ce sont des peuples, são povos, des nations, nações, des langues. línguas. S'il y a une église, Se há uma igreja il y a beaucoup de gens, e há muitas pessoas, c'est l'église catholique. é a igreja católica. Et mes frères, Sim, irmãos. disons dans l'Apocalypse chapitre 17 aussi, Vamos ler Apocalipse 17. nous avons vu aussi, nous avons commencé ici dans le mardi. Começamos aqui desde a terça-feira. Apocalypse 17, verset 1er. Apocalipse 17, primeiro versículo. Donc, il t'a malem, malem. Vamos descer devagarinho. Oui, un de sept anges E dos 7 anjos qui tenait les sept coupes, que segurava as 7 taças il m'adressa la parole en disant, veio e me dirigiu a palavra dizendo: viens, venha, je te montrerai le mostrar-te-ei jugement o de julgamento la grande prostituée da grande prostituta qui est assise que está sur assentada les grandes eaux. sobre as grandes águas. Cette femme, Essa mulher c'est une prostituée, é uma prostituta, mais il est assis mas está sur assentada les grandes eaux. sobre muitas Avante águas. na bamaie belé. Assentada sobre muitas águas. Maille belé. E essas muitas águas Exato, beleza na mão. são muitos membros que ela Les tem. peuples, langues, Povos, tout ça. línguas, tudo isso. Nous continuons. Continuamos. C'est avec elle É com ela que les rois de la terre que os reis da terra se sont livrés se embebederam à l'impudicité. pela prostituição. Et c'est du vin, E através do ils vinho, sont l'impudicité. e através da Et la prostituição, visite de la terre, e seus da ils terra, sont enivrés. eles se embebederam. Abakonja mukiri. Quer os reis da Abakobabana terra, mukiri. como aqueles que habitam na terra, irmãos, Vraiment, balangwe, se embebederam. basiriko langwa, Acabaram por se embebeder na ville na ye. com seu vinho. Et puis, Diz bakonja mukiri oyo. dos reis desta terra, Basiriko mi pesa. eles se entregaram Basali na yebe kobo. e cometeram pelo adultério. Irmão, Ebele avec l'église, batebele na mukiri oyo. muitas pessoas nesse mundo Ti balangwa, já se embebederam na mateia mupe. com as pregações da católica. Regarde les protestants. Observa até os protestantes. Biso na uti ko bilabimaki na catholique. Os protestantes que são da católica, eles também, Ils pratiquent eles le praticam même o baptême mesmo batismo da Église catholique. com o da igreja católica. L'Église catholique, A igreja ils sont católica, baptisés eles au nom batizam du em Père, nome do Pai, du Fils, do du Filho e Saint-Esprit. do Espírito Ils sont Santo. des personnes. Os protestantes também fazem o mesmo. Os méthodistes, Pega os c'est metodistas, la même seja lá chose. quem for, é a mesma coisa. Mas uma fausse doutrine. Eles pegaram mais forças Mas doutrinas, vamos banane. obtiveram a partir de quem? La grande prostituée. A partir da grande prostituta. Cette femme, c'est une grande prostituée. Essa mulher é uma grande prostituta. Et la Bible dit, A Bíblia diz, il dit à Jean, disse a João, je vais te montrer eu quero te mostrar les jugements o de julgamento cette grande prostituée. desta grande prostituta. Verset 3. Verso 3. Il me transporta E me levou en esprit no espírito dans un désert. num deserto. Et je vis E eu vi une femme uma mulher assise assentada sur une bête écarlate sobre uma besta escarlate et des noms de blasphème. e com nomes de blasfêmia. Et à cette tête E nas suas cabeças et 10 cornes. 10 chifres. Cette femme Essa mulher avait tinha 7 têtes 7 cabeças et 10 cornes. e com 10 chifres. Frère. Irmão, Nous avons parlé. nós falamos, Nós somos homens para conta, meu irmão. repetimos para que isso entre bem. Essas 7 cabeças Les ali bangoma, são as montanhas. a montagne. As montanhas Esta ville é vendi. onde está essa Et aussi cidade. ces 7 E têtes, também essas 7 ce cabeças sont 7 dirigeants. são 7 dirigentes. Oui, Sim, ce sont des 7 dirigeants aussi. são também 7 dirigentes. Ça, c'est la vérité. Isso é a verdade. Ce sont des 7 dirigeants. São 7 dirigentes. Cette femme, Essa mulher, verset 4, versículo 4.
était vêtue de pourpre, e ela estava vestida de púrpura, écarlate, escarlate, et parée d'or, e cheia de ouro, et pierres précieuses, e muito et de preciosa, perles. e também de Il pérolas, tenait dans sa main que segurava na sua une mão coupe d'or uma taça de ouro remplie d'abominations, cheia de et abominações des e impuretés, de impureza et de prostitution. da sua prostituição. Allez dans le Vatican, frère. Agora vai lá no Vaticano, irmão. Il y a de grandes richesses là-bas. Lá há grande riqueza. Il y a de grandes richesses là-bas. Lá em Vaticano há grandes riquezas. Sur son front, E sobre a sua testa, 5, 5. était écrit Estava escrito un nom, o nome, un mystère. o mistério. Babylone la grande, Babilônia a grande, la mère des impudiques a mãe das et prostituições des abominations de la e terre. das abominações da terra. Como um mystère. O nome de mistério, Babylone la grande. disseram Babilônia grande. Yazali mama Disseram que ela é a mãe ya basi ya ndumba. das prostitutas. Yeboko mama Ela, a própria mãe, aza ndumba. é prostituta. Bano babimi na yepe As filhas que saíram dela aza basi ya ndumba. também são prostitutas. Oui, mes frères. Sim, irmão. Catholique, A católica, a l'église bele bimeli wana. muitas que saíram dela. Protestante também é uma prostituta. Oui, Sim. même les autres églises, Bem, outras igrejas por aí ce sont des prostituées. são prostitutas. Il n'y a qu'une seule église, mes frères. Elas dizem ser igreja Véritable. verdadeira. Cette église, Essa c'est igreja l'église de Christ. é a igreja de Cristo. Le reste, O resto, frère Branham abengango, o Bruna me chama isso. até a moko, Ele pregou uma pregação chamada de noms blasphématoires. Nomes Blasfemos. Kuna bi frère Branham bi, Lá, irmã Bruna me diz, diz a moko. há somente uma igreja. Mususu, Outras saba komba kotuka. são nomes de blasfêmias. Autour de mutantes Você chrétiens, pergunta, você é cristão? osamos Cristo. Você é cristão? Je suis méthodiste. Diz, eu sou metodista. Je suis adventiste. Responde, eu sou adventista. Je suis presbytérien. Eu sou presbiteriano. Ce sont des noms de blasphème. Isso são nomes blasfemos. Dieu ne connaît pas ça. Deus não conhece isso. Dieu connaît seulement Deus conhece somente Jésus, l'église de Christ. a igreja de Cristo. Nous, les chrétiens, Nós, os nous cristãos, appartenons nós pertencemos à l'église de Christ. à igreja de Cristo. Parce que Porque Paul avait dit, Paulo tinha Paul a été dito, choisi Paulo foi escolhido comme un messager, como mensageiro, comme un apôtre como apóstolo des nations das nações, pour nous prêcher para nos pregar l'évangile aux o nations, evangelho às à un nações, peuple a um povo qui ne connaissait pas que Dieu. não conhecia Et Deus, ce peuple, e esse povo, quand il va recevoir quando recebesse la bonne a nouvelle, boa nova, c'est ce peuple-là esse povo qui portera que le levaria nom de Jésus. o nome de Jesus. C'est pourquoi nous sommes des chrétiens. Por isso que nós somos Nous cristãos, portons le nom de nós Jésus. carregamos o nome de Jesus. Ye aza ndumba, Ela é prostituta mama ya ndumba. e as filhas também Bana prostitutas. na ye pe E as suas filhas também, aza ba ndumba. idem, são prostitutas. Et je vis E eu vi cette femme essa mulher, ivre du sang des saints ela estava embriagada com o sangue dos santos et du sang des témoins de e Jésus. do sangue das testemunhas de Jesus, irmão. Jamoni mwasi yango João viu essa mulher, alangwe ela estava embriagada makila ya basantu com o sangue dos santos na makila ya batémoin ya e Jésus. com o sangue das testemunhas de Jesus, irmão. C'est cette église Essa igreja où il y a sopi makila que mingi derramou muito sangue das ya pessoas, bakrétien, do sangue dos abomi cristãos, bakristo bele, matou muitos cristãos, abomi na bazuifu, matou até na judeus, bayuda, até na judeus, bakristo, tanto cristãos bakufaki morreram, koboma bango. eram mortos. Soka olobi ke Se você dizer oza protestant, que você é oza protestante, contre catholique, ou você é contra a católica, bele bakufaki. mas muitos morreram. Abraham alobi, A Brana me diz selon historien moko, que, segundo um historiador, apesa nombre ya ele deu o número dessas ya pessoas, martyrs, dos mártires. 68 millions, Eram 68 pas milhões, 60 000, não 68 mil, mas 68 millions 68 milhões de protestants. de protestantes Baboma Magupari. que foram mortos à católica. Moi, c'est là, Makila. Ela embriagou-se do sangue, Makila ya basantu. do sangue dos Ya santos, babandite me basantu. não de bandidos, mas dos santos. Nous sommes dans le verset 6. Estamos no versículo 6. Et en la voyant, E vendo-a, je fus saisi d'un grand étonnement. estava todo admirado. Jean Tamamonié, João, quando lhe viu na Makila basantu. com o sangue dos santos, Jean Kamwe. João ficou admirado. Ah,
disse, oh, Il est pesant. é mesmo ela, Il est pesant. é mesmo ela que fez isso. Verset 7. Versículo 7. L'ange me dit, O anjo me disse, pourquoi étonnes-tu? por que estás a admirar? Je te dirai Eu te direi, les mystères te direi o mistério de la femme da mulher et de la bête e da besta, qui la porte, e da besta aqui atrás, qui a les 7 têtes que tem 7 cabeças et les 10 cornes. e 10 chifres. La bête A besta que tu as vue, que elle viu était, era, elle est pris, não elle era, doit monter de l'abîme subir do abismo et aller à la e perdition. que ia à perdição. Et les habitants de la Os terre, habitantes da terra, ceux dont le nom n'a pas été écrit em que os nomes não estavam escritos dès la fondation du monde, dans la fondation du monde, desde a fundação do mundo, dans le livre de vie, no livro da vida, s'étonneront se admirarão en voyant la bête, vendo a besta, parce qu'elle était, porque era elle n'est e plus, já não é, et qu'elle reparaîtra. mas que aparecerá. 9. 9. C'est ici Aqui está l'intelligence, a inteligência qui a de la sagesse. daquele que tem sabedoria. Les 7 têtes As 7 cabeças sont les 7 montagnes. são os 7 montes. Abe, mayele yango botala. Disseram, a sabedoria é essa, observe. Nakuanya. E com a sabedoria, Ngoma ba mituwa no moni sambo. essas 7 cabeças Les aba 7 montagnes. são 7 montanhas Sur lesquelles sobre os quais la femme est assise. a mulher está assentada. Você pode compreender? Não sei se estão a entender. Aí você Jean. Disseram a Quando João, mitu sambo wana vê, moni. essas 7 cabeças O ezapa mwasi. que estão na mulher Ezapa montagne 7. são 7 montanhas Isika aonde mwasi avandi. a mulher está assentada. Donc ezali bangoma Quer dizer, misambo. são 7 montanhas Isika aonde mwasi. a mulher, L'église quer dizer, ambo. essa Essa igreja, igreja, o olha. palco dessa Isso que igreja, é Vandi. onde está assentada, Ezavandi. está sentada Tinha 7 montanhas. sobre 7 montanhas. C'est ça la révélation. Essa é a revelação. Ce sont aussi 7 rois. Também são 7 reis, Ce sont 7 rois. também são 7 reis. Je vous ai dit que Eu vos disse 7 montagnes, que 7 montanhas ce sont são des 7 dirigeants. também 7 dirigentes. Oui, mes frères. Sim, irmão. Jean, là, il parle bien, ce sont des 7 A rois. Bíblia também diz que são 7 Ce sont des reis. 7 dirigeants. São 7 dirigentes. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. 7 rois, 7 rois, 7 reis, 5 5 sont tombés. já caíram. Un existe. Existe. L'autre O outro n'est pas encore venu. ainda não Et veio. quand il sera venu, Mas quando ele vier, il doit rester peu de temps. deve permanecer durante um pouco de tempo. Et la bête E a besta, qui était, que era, qui n'est plus, que não é mais elle-même, ela mesma, un 8e roi. e um 8º rei. Et il est du nombre de 7. E como número de 7, Et elle va à la perdition. e ela vai à perdição. Les 10 cornes Os 10 que chifres tu as vus que você viu sont 10 rois. são 10 reis Ils n'ont pas encore reçu que ainda não receberam le o royaume, reino, mais qui reçoivent l'autorité mas que recebem a autoridade comme roi como reis pendant une heure por 1 hora, avec la bête. juntamente com a besta. Ils ont une dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder à besta. L'agneau le vaincra Então o cordeiro os vencerá, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs porque ele é o Senhor dos senhores et le roi des rois. e o Rei dos reis. Et les appelés, E os chamados, les élus os eleitos et les e fidèles os fiéis qui sont avec que lui estão com ele les vaincront aussi. o vencerão também. Jésus a colonga. Jesus lhe vencerá. Mais malobi peke Disseram também appelés os chamados, Oba biangami, aqueles que foram les chamados, élus, os eleitos, les os fidèles fiéis qui sont avec lui que estão com ele les vaincront aussi. o vencerão também. Oui, mes frères. Sim, irmão. Les élus, Os eleitos, ils vaincront eles vencerão la bête. a besta. Oui, mes frères. Sim, irmão. Les appelés aussi Os chamados também les vaincront. o vencerão. Après l'enlèvement, Depois do arrebatamento, ce qui va rester, os que ficarem ce sont são la vierge folle. as virgens La vierge loucas. folle, ce sont des Virgens appelés. loucas são os chamados. Bible A Bíblia diz, il y a plusieurs appelés, há muitos chamados, mais
très peu d'élus. mas poucos eleitos. Baeli soki Os bakei, eleitos, quando forem, soki bakotikala. outros ficarão. Bango E nde, são eles en tout cas, que bakoaffronter marque de la vão bête. afrontar a marca da besta. Ekozala nation. Vai ser uma nação. Bango bakovivre yango Eles boye. vivenciarão isso. Alors, E então, soki ozali véritablement se appelé, você na verdade é um chamado, okolonga, você vencerá. bakoresiste ye, Você vai resistir contra ele. Ele não vai azwa aceitar marque de la de bête, receber a marca da besta akota kuna, para entrarem lá. Bakonimate. Eles não aceitarão. bakoresiste. Eles vão resistir. La bête A besta, va les tuer, a besta vai lhes matar. bakokufa. Eles serão mortos. Oui, mes frères, Sim, irmão. bakoboma bango. Serão mortos. Wete, liwa wana, Porque essa morte ekozala victoire mpona bango. será uma vitória para eles. Parce que Jésus aloba, Porque Jesus disse: oyo akoperdre vie na ye, aquele que perder a sua vida por causa de mim, akoretrouve yango, ele encontrará essa vida. abomi bango. Eles serão mortos. Peut-être bato bakosepela, Talvez as pessoas podem se alegrar. bango mbo bakotikela. As nações que ficarem. Demoni, Vencemos, abomi viram? bango, Eles foram mortos, morreram. asepela te. Que eles não se alegrem. Bato wana, Porque essas pessoas, bakufi, eles morreram, mais bakufi fidèle, mas eles morreram fiéis, bake kovanda, apesar pour un peu de temps. de estarem durante um pouco de tempo antes, no Lors de momento l'établissement, da établissement, do estabelecimento, ya millennium, sim, do milênio, tangu avant tokota, antes de torene na entrar arena no millennium, reinado de milênio, bato wana babomaki, essas pessoas que foram mortas bakolamuka. ressuscitarão. Jésus akolamisa bango. Jesus lhe ressuscitará. Mpona nini? Por quê? Bango mpe barenie. Para que eles também possam reinar. Nous continuons. Nós continuamos. 15. 15. Il me dit, E me disse: les eaux as águas que tu as vues, que você viu, c'est lequel sobre o qual la prostituée a prostituta est assise, está sentada, ce sont des peuples, são povos, des foules, são multidões, des nations, são nações des e langues. línguas. Oui. Sim. Mai wana moni mania oyo mwasi wana vandi. As águas em que a mulher está sentada Ezali nde bato ebele. são povos, Sont des peuples. são povos, Eza foule. são multidões, Na ba nation, ba pays, nações, países na ba langue. e línguas, Ebele. e muitas línguas. Ba ko soutenir l'église wana. Sustentarão essa igreja To bandima mateya na ye. para que possam crer na pregação dele. 16. 16. Les 10 cornes. Os 10 Que chifres tu as vu. que você viu, Yeah. La bête. que estão na besta, Haïront la prostituée. eles aborrecerão a La prostituta dépouilleront. e será então despojada Et la mettront en nid. e colocarão ela nua. Mangeront ses chairs. Comerão a sua carne Et la consumeront par le feu. e a queimarão no fogo. Car Dieu Porque Deus a mis dans leur exécution son dessein. colocou no seu coração esse desejo Et d'exécuter de o executar, un même dessein. de uma mesma ideia, Et de donner leur royauté à la bête. e de dar o seu reino à besta, Jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. até que se cumpram as palavras de Deus. 18. 18. Et la femme que tu as vue, E a mulher que você viu c'est la grande ville é a grande cidade qui a la royauté que tem então o reino sur le roi de la terre. sobre os reis da terra. Je crois que vous comprenez. Acho que vocês entenderam. Moi, si E wana, será essa mulher, eza ville wana munene. é aquela grande cidade O eza na que bokonzi. tem a realeza Na ba roi ya mukili. dos reis da terra, Ebele ba président. muitos presidentes. La Bible, quand on parle des rois, ce sont des présidents. Bíblia, quando se fala de reis, são presidentes. La Bible ne parle pas des présidents. Bíblia não fala de La Bible presidentes. connaît seulement des rois. Bíblia somente conhece Ce reis. sont des présidents. São presidentes. Kuna. Presidentes irão lá. Oui, mes frères et sœurs. Sim, Des irmãos. villes, mwasi wana bisika, nani wana zali. Essa mulher, então. C'est cette femme. Essa mulher C'est la grande ville. é a grande cidade. Oui, mes frères. Sim, Et irmãos. la Bible dit, A Bíblia diz les 10 cornes que os 10 que tu as chifres vu, que você viu, et la bête e a besta haïront la prostituée. aborrecerão a prostituta Et la dépouilleront. e ela então será despojada. Maintenant, lisons l'Apocalypse 18. Agora L'Apocalypse 18. vamos a Apocalipse capítulo 18. Après cela, Depois disso,
j'ai vu descendre du ciel eu vi descer do céu un autre ange outro anjo qui avait une grande que autorité. tinha grande autoridade Et la terre fut éclairée de sa gloire. e a terra foi iluminada com sua glória. Verset 2. Verso 2. Il cria d'une voix forte, E clamou com uma voz forte, disant, dizendo: il est tombé, ela caiu, il est tombé, ela caiu, Babylone la grande. Babilônia Il grande est devenu se tornou une habitation uma habitação des démons, de demônios, un repère abrigo de tout esprit impie, de todo espírito imundo un repère e refúgio de tout oiseau impie et odieux. de toda ave imunda e Mais aborrecível. Babylone Serão e que a Babilônia caiu, e come vandelo tornou-se uma e morada, kimelo ya bademon. morada de demônios, E puis komesika kobombamela e tornou-se um refúgio, kakobajamela refúgio ya bandeke nyonso de todas as aves, oyo ya mbindo, todas as aves impuras, bandeke nyonso ya mbindo todas as aves impuras et les oiseaux odieux. e as aves detestáveis. Les oiseaux odieux, As aves detestáveis, je crois il y a des oiseaux impurs, acho que aves il y a des impuras, oiseaux odieux. aves também Comme detestáveis, là dans les villages, como aí nas les aldeias. oiseaux odieux babenga bango. As aves então detestáveis são Akolo bana chamadas, Kikongo na simu za webi Kikongo, nuniza mfuanga. aqui são chamadas de nunizanfonga. Para quem conhece que come? Nuniza mfuanga. Elas são chamadas de aves detestáveis. Bandeke moko ya oyo bayelaka bato azari. Umas aves que aparecem só mesmo por acaso. Webi tanto aí bana bike. Quando éramos crianças, Omoni aigle, estás a ver a águia? aleki pas de problème. A águia passa, não tem problema. Vautour, mbemba, aleki E pas de quando passa problème. também uma abutre, não tem problema. Pigeon aye, aleki pas Quando de vem problème. também a pomba, passa, não Mais tem soko problema. moni ndeki wana. Mas se você vir aquela ave, Babenga kimbembe. aquela ave chamada Aye, quimbembe, akelemi pembeni ya mboka na bino. quando vem fica perto Ah, então da mas vossa não precisa aldeia e começa a bater as suas, Frère, bato eko ganga. as pessoas gritavam: Kendeyo. vai-te embora, saia daqui. Ora nini? Por quê? Aza ndeke ya odieux. Porque é uma ave Quel detestável. oiseau odieux. É uma ave detestável. É uma ave detestável Amemelaka bato nyonso ayelaka batendi pembe. que traz azar nas pessoas. Bazalaki bomoni ye. Então, quando virem isso, C'est que liwa, é porque tem uma morte c'est que que vai pembe. acontecer. É Bato porque balinga as kufa. pessoas querem morrer. Ibu lisusu. E também a coruja. C'est un oiseau odieux. Também a coruja é uma ave detestável. Ibu wana. Vocês conhecem a coruja? Biso kuzabana miketa to ibana Nós, mtalo. quando éramos crianças, nós fujamos então a coruja. Si bomoni ya yiye ngomani bokimi. Se você virem a coruja, as pessoas fugiam. Alors Babylone ekoma kindenge wana. Então, Ekokoma ndenge wana. as coisas serão assim. 4. 4. J'ai entendu du ciel E ouvi do céu une autre voix uma outra voz qui disait, que dizia: sortez du milieu d'elle, sai do meio dela, mon peuple, povo meu, afin que vous ne participez point para que não participeis à ces péchés dos seus pecados et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. e para que não tenham parte nas suas pragas. Frère, Irmão, il y a une autre voix aussi uma outra voz também qui est venue du ciel. que veio do céu. Qu'est-ce que ça disait cette voix? O que é que essa voz disse? Sortez du milieu Disse: d'elle, saia do meio dela, mon peuple, meu povo, afin que para vous que ne participez point à ces péchés. não participeis dos seus pecados. Il y a des enfants de Dieu Há filhos de Deus dans la Babylone. na Babilônia. Alors, Então, il faut é que preciso ces enfants de Dieu esses filhos de qui Deus sont que là-bas estão aí doivent entendre, devem doivent ouvir, écouter devem ouvir la voix de Dieu a voz de Deus pour sortir de la Babylone. para saírem da Babilônia. É. Irmão, Ceux qui ont limité, se você não quer ont participé, participar là-bas fléau naïe. dessas suas pragas, Si tu ne veux se pas você não quer aller dans la perdition ir na perdição avec elle, com ela, il faut sortir então você deve sair dans la Babylone. da Babilônia. Oui, mes frères. Sim, irmãos, C'est la seule grâce. é a única graça. Sortez du milieu de mon É de frère. sair do meu dele, meu Pour povo, participer para que não participem à ma soum naïe. dos seus pecados Elle a mis tout moi besoin. e também das pragas que terá, Parce que Dieu va les frapper. porque Deus vai lhe Il bater. y a des fléaux Há pragas qui sont que réservés estão reservados pour cette grande ville, para essa grande cidade, Babylone. a Babilônia. Oui, mes frères. Sim, irmão. Et frère Franck dit, Irmão Frank diz: nous sommes sortis dans les Babylone. saímos da Babilônia, Mais mas
il y a des gens Mas há pessoas qui vivent à que Babylone. saíram da Babilônia, Babylone, mas a Babilônia ainda está nele. il faut que tu Nós Babylone. temos que sair da Babilônia, irmão. Babylone, c'est la A confusion. Babilônia é a confusão. Nous devons sortir de la Babylone. E nós temos que sair da Nous, Babilônia. nous avons reçu le Nós message, recebemos uma mensagem. mais le message vient nous éclairer. A mensagem veio então nos Et alumiar. la Bible E a dit, Bíblia diz: mon peuple meu povo ne sera plus jamais nunca será, dans la confusion. nunca estará na confusão. Pourquoi la confusion? Por que então a confusão? Si nous avons déjà reçu le Se message, já recebemos a la mensagem, confusion a confusão se trouve que se encontra à somente ceux qui ont naqueles que têm, de la Babylone. que estão na Babilônia. Sont sortis de Babylone et en A Babilônia, mas a Babilônia ainda está dentro dele. Limina Mangomba, Saíram da denominação, nous allons dans le système Mangomba. mas ainda tem sistemas denominacionais. Ce n'est pas correct. Isso não é correto. Nous devons sortir. Nós temos que sair. Oui, mes frères. Sim, irmão. Babylone, Babilônia il y a des fléaux qui sont réservés par toi. tem pragas então reservadas para ela. Car ces péchés se sont accumulés Porque seus pecados se acumularam jusqu'au ciel. até ao céu. Et Dieu s'est souvenu E Deus se lembrou de ses iniquités. das suas iniquidades. Frère, Irmão, tout ce qu'il fait, tudo que ela faz, depuis Abandago, desde que começou a matar, ele começou a fazer aquela todas as suas coisas. Deus continua a observar. Muitas vezes nós dizemos, as pessoas fazem confusão, maldade e tudo. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está a ouvir? Deus está vendo. E Deus vê. Tudo que nós fazemos, Deus vê, irmãos. Dieu est patient. Mas Deus é paciente. Plus que la patience de Dieu, Quanto mais a paciência de Deus vai continuar a crescer, irmão. quand la grâce de Dieu se terminera, Quando a graça de Deus terminar, la colère de Dieu, a ira de Deus também, frère, irmão, ça sera grand. será grande Pour les rebelles, para os rebeldes, pour les fils les enfants de désobéissance. para os filhos da rebelião. Je continue. Estamos a continuar. Payez-le Ela será então comme elle a payé. como retribuída ela Et rendez-le au double, lui au double. e será retribuída em dobro. 7. Je vais sauter Vou pour pular gagner le temps. para ganhar o tempo. À cause de cela, Por causa disso, en un même jour, nela mesmo então no mesmo jogo ces fléaux e também sobre o mesmo plano arriveront chegarão la mort, a le morte deuil e óbito et la famine. e também a Et fome. elle sera consumée Ela será então consumada par le feu, pelo fogo, par le puissant, pelo poder, le Seigneur Dieu, porque forte é o Senhor Deus qui la juge. que a julga. Frère, Irmão, pona yango, por causa disso, pona mabe na ye, pelo seu mal, pona masumu na ye, pelo seu pecado oye mati likolo, que subiu até ao céu, Biblia lobi. a Bíblia diz, Na mukolo moko kaka. no mesmo dia, Ce n'est pas un mois. não é um mês, Un jour seulement. mas no mesmo dia, En un jour, seul jour. num só dia, Ba fléau na ye komi. as suas pragas virão, Liwa, a morte, deuil, pranto nanzala. e a fome, Elle sera consumée. e ela será consumida. Je vous ai dit ce jour-là que Vos disse naquele dia la cité du Vatican, que a cidade de Vaticano, Rome, a Roma, sera consumée par les feux. será queimada pelo fogo. Le Vatican sera bombardé. O Vaticano será bombardeado. Oui, Sim. Frère Branham l'a parlé plusieurs O fois. Abraham me falou disso muitas vezes. Frère Branham me O disait, Abraham me dizia, dans sa vision, na sua visão, qui a vu depuis 1933, que viu desde 1933, il a vu trois ismes. ele viu 3 ismos. Nazisme, Viu o nazismo, viu o fascismo et communisme. e viu o comunismo. Dans sa prédication, E na sua pregação, il disait, ele dizia, o se não olhem aos outros, communisme, porque o comunismo a como ela vai unir-se. vai, na verdade, devorar todos eles. Alobi, Disse, Botalande, disse, olhai communisme. o comunismo. Le communisme, O comunismo c'est lui, é ele. l'utile, Ele então que é A mão de Deus. a ferramenta na mão de Deus. c'est lui qui engloutira Ele então que vai acabar por tous les ismes. devorar todos os outros ismos. Il disait, Dizia,
Regardez. Disse: olhai, Regardez au roi du Nord. olhai ao rei do norte. Regardez au roi du Nord. Olhai ao rei do norte. Le roi du Nord, c'est qui? O rei do norte é quem? C'est la Russie. É a Rússia. La Russie, c'est lui le roi du Nord. A Rússia é o rei do norte. Dans la Bible, Na Bíblia, si vous se lisez, você ler, le roi du Nord, se você ler o rei do norte, c'est Russie. é a Rússia. Si vous Se lisez, você ler le roi des o septentrions, rei, então, do É norte, toujours a Rússia. é sempre a Rússia. oui, mes frères. Sim, irmãos. Si vous lisez, Se você ler, Gog, se você ouvir Et Gog e c'est Magog, toujours lui. é sempre ele. Et mes frères, Sim, irmãos. oui, regardez la Russie. Disse: olhai a Rússia. Botala mbuza Russie. Não olha outro sítio, mas a Rússia. Ele- A Rússia é. Nzambe akosalela Russie comme É. instrument A Rússia será como uma ferramenta nas mãos de Deus pour attaquer para atacar les États-Unis os d'Amérique. Estados Unidos da América. La Russie A Rússia attaquera aussi atacará também les o Vatican. Vaticano Et c'est lui-même, e ela também, la Russie, a Rússia, il attaquera aussi e atacará também Israël. Israel. C'est lui qui sera la Russie. E a Rússia será, C'est é que será a cabeça. lui qui sera à la tête. Ele é que estará sobre a Il y cabeça. a un pays où c'est Dieu Tem soit. outros países por aí. Oui, mes frères. Sim, irmãos. C'est lui le roi du Nord. Ele é que é o rei do norte. Et la Russie, E a ça Rússia se trouve se encontra, au septentrion. se encontra na parte do norte. Ce n'est pas seulement Não é somente, au nord d'Israël, não é somente o norte de Israel, mas à l'extrémité. também a extremidade. Nous avons d'autres pays Nós temos outros países qui sont aussi au nord d'Israël. que também estão no norte de Mais Israel, lui mas se trouve ele se à encontra l'extrémité. nas extremidades. C'est la Russie. É a Rússia. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Je vais lire aussi un peu l'homme de Dieu, frère Branham. Eu vou ler um pouco o homem de Deus, irmão Branham. On a bateau balinga ko noter. Para aqueles que gostam de anotar, On a bateau balinga ko comment pour vérifier. para que gostam de escrever, que depois vão verificar. Le début. O princípio. Le début est la fin de la dispensation des gentils. O princípio e o fim da dispensação gentia. Le début est la fin de la dispensation des gentils. O princípio e o fim da dispensação gentia. Chez le 9 Pregado no dia 9, janvier dia 9 de janeiro 1955. de 1955. Le soir, Foi pregado à tarde. disons dans le paragraphe 100. Vamos ler o parágrafo 100. Oh, paragraphe 100. Parágrafo 100. J'ai laissé la brochure, je n'ai pas la même brochure Tikali, dans la brochure, na ngote. Na brochure. Eu não trouxe a brochura impressa, Attends là na téléphone. mas vou ler a partir do telefone. Science sungaki biso, A ciência nos ajudou. apesi bango mayele Deu a ele sabedoria ya koyede biso bana nzambe. de ajudar a nós, filhos de Deus. Nyonso oza nzambe asalaki aza mpona yango mpona bolamu na biso. Tudo isso Deus fez para o nosso bem. O semence du serpent, nzambe mpo alingi atindaki Semente da semence du serpent. serpente. Mpo niso nzambe atikaki bana nioka Por que bazala. Deus deixou mais que houvesse então a Semence semente du da serpent serpente? bazala. Por que houvesse Não. a semente da serpente? Semence du serpent A bayaki, semente da serpente obayede veio biso lelo toza para na telefone. ajudar. Hoje temos aqui a partir do telefone. C'est le travail de Dieu. É o trabalho de Deus. C'est la semence du serpent. É a semente da serpente que fez essa obra. Ezoyede biso lelo. Nos ajuda hoje. Paragraphe 100. No seu parágrafo 100. Eh bien, E bem, Daniel avait l'assurance Daniel tinha a segurança à la fin de la dispensation des que gentils, no fim da dispensação dos gentios, quand vous rentrez à la maison, quando voltar em casa, et demain, e amanhã, lisez le chapitre 11, leiam o capítulo vous 11. verrez comment le roi du Nord, Verão como o rei do norte, qui n'est que é, rien que não é nada, d'autre que la Russie. que não é nada senão a Rússia. Je répète, Vou repetir. vous verrez comment le roi du Nord, Verão como o rei do qui norte, n'est rien d'autre que la Russie, que não é nada senão a Rússia, descend comme un tourbillon descendo como uma tormenta et exerce e exerce uma pressão sur eux. sobre eles. Et la grande bataille d'Armageddon E da grande Armagedon batalha de Armagedon, sera livrée que vai ser entregue jusqu'à la près des portes de Jérusalem. até perto das portas de Jerusalém. Remarquez. Observem. Oh, j'aime ce Oh,
En ce temps-là, Nesse tempo, c'est de ton peuple é do teu qui povo seront trouvés inscrits dans le que livre. serão achados escritos no Les livro vies da de vida, l'agneau seront sauvés. eles serão salvos. La Russie, A Rússia, c'est lui le roi du Nord. ele que é o rei do norte. C'est ce que Frère Branham nous dit. É o que irmão Branham me diz. Il dit cela dans beaucoup de brochures. Ele diz que isso é muitas brochuras, Mais mas je crois que nous n'aurons pas, je crois, le temps de tous de l'anneau. acho que não teremos tempo de repetir. Il y a autant de brochures, mais on peut lire même d'autant sur l'âge de Laodicée. Vamos ler também a era da igreja de Laodiceia. L'âge de Laodicée. A era da igreja de Laodiceia. L'âge de Laodicée, prêché le 11 décembre. Pregado no dia 11 de dezembro, 11 décembre 11 de dezembro 1960. de 1960. Paragraphe numéro 44. No seu parágrafo 44. Paragraphe 44. Parágrafo 44. L'âge de l'église de Laodicée. A era da igreja de 11 Laodiceia. décembre 60. 11 de dezembro de 1960. Paragraphe 44. No parágrafo 44. Et en 33, E em 33, en em 1933, le 1933, Seigneur m'a montré en vision o Senhor me mostrou na visão cette très puissante femme. essa tão poderosa mulher. J'ai noté cela. Eu anotei isso. Et aussi que Roosevelt, E, ta, Roosevelt provoquerait, contribuerait au déclenchement e também que isso tudo provocará então destruirá para a explosão de la Grande Guerre mondiale. da Grande Guerra Mundial. La guerre mondiale. A Guerra Mundial. Et que Mussolini Que Mussolini entreprendra sa première invasion vai então começar com a sua primeira invasão de l'Éthiopie na Etiópia. et prendra celle-ci. E também será, ou então pegará isso, Mais il y aurait une fin ignominieuse mas ele então teria um fé misterioso et terrível. que les trois ismes, E sobre os três ismos, nazisme, nazismo, fascisme fascismo et e o communisme, comunismo, s'effondrer alors tout dans le communisme. então todos entrarão no comunismo. Combien ici s'en souviennent? Quantos aqui se lembram disso? Lorsque je vous avais gardé debout Quando eu tinha então vos colocado durante muito tempo de pé et avait répété comme cela, e ter repetido como isso, observez observem la Russie, a Rússia, observez la Russie, observem a le Rússia, roi du o Nord, rei do norte, observez la Russie, olhe a le Rússia, roi du o Nord, rei do norte, observez la Russie, olhe a le Rússia, roi du o Nord. rei do norte. Combien m'ont entendu dire Quantos me ouviram a dizer cela isso et le répéter? e o repetir? Les vétérans, Os veteranos, vous voyez, estão a ver? ceux qui étaient là au début. Os de que estavam l'Église. lá no princípio da igreja. Je me suis tenu là Eu me coloquei aí et je continue à e répéter. eu continuo a repetir. Observez la Russie, Olhai a Rússia, le roi du o Nord. rei do norte. Voyez ce qu'il va faire. Vejam o que ele vai fazer. Car tous ces ismes Porque todos esses ismos vont se rassembler en Russie. vão se juntar à Rússia. Oui, mes frères. Sim, irmãos. La Russie, A Rússia, il a la grande, il a la puissance, a Rússia il a tem des poder, armes, tem armas, des armes chimiques, tem armas químicas, beaucoup d'armes. tem muitas armas. Dieu va l'utiliser E Deus vai utilizar pour para attaquer atacar. le Vatican, Para atacar o Vaticano, os l'Amérique, Estados Unidos, même mesmo les États-Unis. até os Estados Unidos. Regardez, Observem, il y a beaucoup de pays communisme, há muitos países comunistas, mais mas Dieu va seulement utiliser la Russie. Deus somente vai utilizar a Rússia. D'ailleurs, Frère Franck Irmão Frank até l'appelle o chama, la Russie, chama a Rússia, l'appelle l'ours. irmão Brana me chama a Rússia de a ursa. L'ours. A ursa. Même les Chinois peuvent passer ma casse. Os chineses também são fortes. Va pour s'enganaper. Se juntarão também La Russie. a Rússia. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Vous pouvez lire à la maison Podem ler em casa la lettre circulaire numéro 58. na carta circular número 58. Lettre circulaire numéro 58. Carta circular número 58. Mais ngai pona ko gagner temps, Mas eu, devido ao tempo, na kotanga place ko sauter na page 5. eu vou ler pulando na página 5.
Page 5. Na página 5, Nous avons tout entendu nós todos ouvimos parler falar du rassemblement de uma congregação armé de la Russie sobre o exército da et Rússia de la Chinoise e sobre a chinesa, pour des exercices ou militaires então para os exercícios militares du roi de 10 jours, do dia, de 10 jours, dos 10 dias, au mois no mês, d'août de cette année. no mês então de agosto deste ano. Les rois de l'Orient Os reis do Oriente, se joindront aux forces du Nord eles se ajuntarão às forças do Norte pour s'unir para se unirem, dans le dernier combat. no último combate. Même les pays à Orient, Mesmo os países do les Oriente, à Orient, os reis do les Oriente Sangana, se reunirão na Russie, com a Rússia on a nini, para on a le dernier combat. o último combate. Quel combat? Qual combate? L'Armageddon. O Armagedon, La guerre de Armageddon. a guerra de Armagedon. Celui qui sera la tête, O que será a cabeça c'est la Russie. é a Rússia. Bakosangana ba chinois. Se juntarão com os chineses. Si bakosangana pe, A Rússia também se na ba pays juntará d'arabe. com os países árabes. Oui, mes frères. Sim, irmão. Même les musulmans. Mesmo os muçulmanos, todos eles. Malgré Apesar ces pays-là d'arabe, que les musulmans, esses muçulmanos não gostam mesmo, na Russie, não gostam tanto da Rússia assim, même na ba chinois. mesmo os chineses. Pourquoi? Por quê? Parce que la Russie, Porque a Rússia a communisme. é comunismo. Chinois peut passer par communisme. Os chineses também são comunistas. Russie, A Rússia a communisme, é comunista, ye andi makate, mas ela não aceita, que nzamba zalaka. não crê que Deus existe. Communisme andi makate. O comunismo não crê nisso. Dieu n'existe pas. Deus não existe. Même biso tango yaki bana mikiao na Nós, quando éramos crianças, Angola, aqui mesmo em Angola, quando éramos moi je crianças, connais na Guimana. eu conheço quando era criança, Il y avait le régime de marxiste-léninisme. havia então o regime de marxistas e On comunistas. disait que Dieu Dizia-se n'existe pas. que Deus não existe. Au bon mokili esalama E nini? como é que o mundo foi feito? Mokili esalama nini oka ndemona? Ah, o mundo foi feito pela teoria de Big Bang Nzamba azalaka e nini? Deus não existe. Et puis, E também, tango toyaki bana mike, quando éramos crianças, okende na église se dimanche, você for à igreja no domingo bamonaki okendeki na e église. te vir a ir na igreja, Tango okende na classe, quando você vai à escola, bakobeta bino baprofesseur. vocês serão batidos, Bakobeta bino pourquoi? Po Serão batidos bamonaki por quê? bino bakotaki na église. porque Bakotaki fugiram na église. a entrar na igreja. C'était le communisme. Era o comunismo. Mais les musulmans, Mas os bango muçulmanos, bandimaka, eles creem il y a un seul Dieu. que há um só Deus. Son nom c'est Allah. O seu nome é Allah. Siko ba communisme banondimaka. Agora, os comunistas dizem, não, Deus não existe. Bamba biso bazamba Eles zala. dizem, sim, Deus existe. Donc bazana confusão. Quer dizer, eles têm confusão. Basala tu ba convaincre ba communisme. Faça de tudo para convencer ele, mas não dá certo. Même mukolo wana. Mas naquele dia, Bakoyokana. eles vão se entender, Bakosangana. vão se unir. Mpona nini? Por quê? Po babundisa Para combaterem Israel. contra Israel. Israel est ennemi na bango. Israel é o seu inimigo. Israel Israel c'est l'ennemi é o inimigo des musulmans, dos des muçulmanos, pays arabes. dos países árabes. Israël aussi, Israel também c'est l'ennemi é o inimigo de la Russie. da Rússia. C'est pour cela É por isso la Russie a Rússia va attaquer vai atacar les États-Unis os d'Amérique. Estados Unidos da América. Pourquoi? Por quê? Russie a dit que A Rússia sabe América que os Estados Unidos a côté de Israël. está atrás de Israel. Amérique a défendu Israël. Defende Israel, os Estados Amérique a Unidos. pungé Os Estados Israël. Unidos defendem Israel. Oui. Sim. Parce que l'Amérique Porque os Estados Unidos est un pays à chrétiens. é um país dos cristãos. Tous les chrétiens, Todos os tous cristãos, les véritables os chrétiens, verdadeiros cristãos, ont soutenu Israël. sustentam Israel. Jamais un chrétien, Nunca você Contra sendo cristão Israel. estar contra Israel. moi, nous un chrétien véritable. Não, você é um verdadeiro Un cristão. véritable O chrétien, verdadeiro cristão il aime Israël. ama Il Israel. défend Israël. Defende Parce Israel. que nous avons le même Dieu. Porque temos o mesmo Nous Deus. adorons le même Dieu. Adoramos o mesmo Deus. Les États-Unis d'Amérique Os Estados Unidos da América défendent Israël. defendem Israel. Si pour Russie, Agora a Rússia, ou empêcher para impedir Amérique, os Estados Unidos à côté d'Abitumba, voilà, a não entrar Então, nessa quando luta, atacar Israel, quando for atacar Israel, Russie, vous savez, o que a Rússia vai il va fazer? anticiper, Vai antecipar então, attaquer premièrement Amérique. atacar primeiramente os Estados Donc, Unidos. attaquer Amérique, Quando atacar os Estados Unidos à neutraliser, à pécher, e quando lhe impedir, pour ne pas aller soutenir Israël. para não ir sustentar Israel. Oui, mes frères, Sim, irmãos. il y aura 3 attaques. Haverá 3 ataques. Et frère Frank le parle, Irmão Frank fala disso. peut-être que vous la wana, Talvez podemos parar aí. na otanga l'antichrist. Eu vou ler o Anticristo.
Là, le frère Franck aussi parle des trois attaques. Aqui o irmão Frank fala sobre os 3 ataques. Le reste, nous allons continuer les jours suivants. O resto vamos continuar no outro dia. L'Antichrist, c'est ça, ouvrage à frère Franck. O Anticristo é uma obra do irmão Frank. Lisons dans les pages 27. Vamos ver na página 27. Je suis dans la page 27. Página 27. Le Dieu le Tout-Puissant Deus, o Todo-Poderoso, a prononcé le jugement pronunciando os julgamentos sur elle. sobre ela. Sur qui? Sobre quem? Sur cette femme de Taïna. Sobre essa mulher que lemos em Apocalipse. Déjà par avance, Já desde antemão, les 10 cornes os 10 chifres lui lhe servent servem d'instrument de instrumento pour préparer para preparar à cette ville a essa cidade une fin subite fim repentino. par une bombe. Por uma bomba, Nazana katikati. estou no meio. So lingi okota no même page 26, Se 27. quiseres, pode ler na 28. página 26, 27 e 28. Nous pouvons être certains Nós podemos estar certos que l'heure vient de que a hora vem à laquelle no qual cette proclamation esta proclamação sera réalisée. vai acontecer. Parce que Dieu dit Porque Deus diz ce qu'il pense o que ele pensa et il pense e que ele pensa ce qu'il dit. é o que ele diz. C'est pourquoi É por isso, tous ceux qui veulent échapper todos aqueles que quiserem escapar à la perdition à perdição doivent suivre devem seguir com obediência ce que la voix dit au ciel. o que a voz diz a partir do céu. Frère, sœur, Irmão, não fiquem distraídos. Vai repetir. Frère Franck Nazoloba. Irmão Frank diz, C'est pourquoi é por isso, tous ceux qui veulent échapper todos que quiserem escapar à la perdition à perdição doivent suivre devem seguir avec obéissance com obediência ce que la voix dit du o ciel. que a voz diz a partir do céu. Sortez du milieu d'elle, Saia do meio dela, mon peuple, meu povo, afin que vous ne participez pas à ces péchés para que não participeis dos seus pecados et que vous ne recevez pas ce pleu. e que não façam parte das suas pragas. Apocalypse 18, 4. Apocalipse 18, 4. Nous devons considérer Nós temos que considerar la Russie a Rússia comme étant como sendo exécuteur um executor, du jugement de Dieu. executor do julgamento de Deus. Le symbole O símbolo, du marteau o símbolo de martelo et de la fossile e também daquela pinça de arrancar aquele capim sont vraiment des mieux choisis. são, na verdade, os meios escolhidos. Le symbole marteau, Esse símbolo, aquele martelo, c'est un instrument que ça veut. é instrumento de Fóssil. utilização e também Ça, on va casser la casse de ma vie. aquela pinça para cortar capim. Alors, Albi, Então disse, je continue dans un autre. Sont vraiment des mieux choisis. são, na verdade, os meus escolhidos. 3 attaques 3 ataques seront lancées. que serão lançados. Les 2 Os dois derniers últimos peuvent être situés bibliquement. podem estar situados biblicamente. La première A primeira, s'accomplit, o primeiro ataque se cumpriu, ça s'accomplira se cumprirá contre les USA contra os Estados Unidos, de l'Amérique. que são os Estados Unidos. La O deuxième segundo, contre le Vatican. contra o Vaticano. Et la E troisième o terceiro, contre Israël. contra Israel. 3 attaques. 3 ataques. Du point de vue de la stratégie militaire, Desde as estratégias militares, la première attaque o primeiro ataque contre les USA contra os Estados Unidos sera nécessaire. será necessário. C'est-à-dire Quer dizer que les USA que os Estados Unidos se tiennent se colocam aux côtés ao d'Israël lado de Israel et doivent, e devem, à cause de cela, por causa disso, être mis hors ser colocados fora des combats do combate pour un moment, para um momento, afin qu'ils ne puissent pas intervenir para que não possam intervir lorsque les puissances quando os poderes adversários tomberont sur Israël. cairão sobre Israel. La Russie A Rússia se joindra se juntará à tout le peuple a todos os povos arabe árabes et sera leur meneur e será então
leur meneur, E será então a cabeça deles. oui, leur meneur, Será então o líder deles. O líder deles. pour conduire Para conduzir une attaque contre Israël. ataque contra Israel. Pour les lecteurs de la Bible, Para os leitores da Bíblia, cet événement esse evento est connu é conhecido comme la grande bataille d'Armageddon. como a grande batalha de Armagedon. Se você ouvir na Bíblia a guerra de Armagedon, acontecerá lá em Israel. Mas toutes ces choses, mes frères, todas essas coisas, meus irmãos, toutes ces attaques, todos esses ataques, sachez que saibam ils sont déjà prêts. que já estão prontos. A preparação já déjà. A preparação já estão por aí. E a moins que Salama, Isso vai acontecer après l'enlèvement. depois do arrebatamento. Combien de temps nous reste? Agora, quanto tempo nos resta? Nós que ainda brincamos, nós temos essas pequenas coisas sem importância. Irmão, eu admiro mesmo. Outras coisas que temos que negligenciar. Estamos seguindo essas coisas pequenas, irmão. Pendant que l'épouse de Christ Enquanto que a esposa de est en train Cristo de se préparer, está a se preparar, mais les mas gens as ils sont pessoas encore ainda dans estão les distractions. nas distrações dessas coisas inúteis. C'est une distraction du Isso é diable. uma distração do diabo. Le temps n'est plus. Não há mais tempo, meus irmãos. C'est le temps de faire É o l'inventaire. tempo de fazer C'est le temps de inventário. se préparer. É o tempo de se La preparar. venue du Seigneur est très A vinda do Senhor proche. está muito Les próxima. prophéties As bibliques, profecias ça bíblicas s'accomplit sous nos estão yeux. se cumprindo aos nossos olhos. Frère, Irmãos, il est plus tard é mais tarde que vous ne le pensez. do que vocês pensam. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe.